Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de interpretação de textos e hoje nós continuaremos aí com os nossos estudos sobre os deíticos. Veremos hoje, pessoal, os pronomes que funcionam como deíticos, tá? Tá aí, ó. Os pronomes deíticos são os pronomes pessoais, os pronomes relativos e os pronomes demonstrativos. Veremos aí cada um deles. Pois bem, em relação aos pronomes pessoais, nós temos os pronomes oblíquos o e a, e os seus plurais, né, os e as, que vão aparecer aí como deíticos na oração. Então eu tenho aqui, ó, meu amigo não me ajudou, mas eu ajudei meu amigo. Eu não quero repetir a palavra o termo meu amigo. Observe que aparece meu amigo aqui e meu amigo ali. Então eu vou usar aí, galera, um pronome deítico, que são os pronomes oblíquos o ou a. Ó, como é que eu faço? O que eu faço aqui, ó? Meu amigo não me ajudou, mas eu o ajudei. Então fica bem interessante, né, de a gente fazer isso na redação, para não repetir. Daí eu coloco o meu amigo e depois eu coloco o o, que retoma meu amigo, obviamente. Lá em cima, na primeira oração, vocês percebem isso. E quando eu estiver lendo um texto, interpretando um texto, é importante, interessante que eu perceba que aquele o ali não é um artigo e ele está se referindo, é claro, a meu amigo. Fica bem interessante de se interpretar um texto dessa forma. Outro exemplo, as mulheres, não entendo as mulheres. Tá aqui, ó, repetir, né, as mulheres. Então eu não quero repetir, a intenção é não repetir. Ó, as mulheres, ponto, não as entendo. Esse as aqui, agora, ó, a, lá com S, né? Agora no plural. Eles têm função ali, ó, de objeto direto. Isso aqui tem função de objeto direto, tem função de objeto direto, até para gramática também, quando forem interpretar, né? Ou eles perguntam ali qual é a função sintática desse ou, desse as aqui. É função de objeto direto. Qual é o termo que ele está retomando? Aí eu tenho que saber. Lá, meu amigo, e aqui as mulheres. Ele retoma as mulheres, com certeza. Tá, pessoal? Vamos lá, então. Agora nós temos aí os pronomes deíticos, ainda pessoais, o ele, o ela e o lhes. Tá? Que é basicamente a mesma coisa. Ele e ela, claro, eles vão aparecer precedidos de a, né? Então observe o seguinte, ó, eles têm aí a função sintática de objeto indireto, né? E vai aparecer dessa maneira aqui, ó. As regras, eu sempre obedeço às regras. O verbo obedecer é transitivo indireto, então tem que aparecer a crase ali, com certeza, porque pede preposição, né? Como é que eu vou retomar? As regras, eu sempre obedeço a elas. No caso de coisa, obedeço a elas. Porque o lhes a gente usa mais para pessoa, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Minha gerente, eu sempre obedeço a gerente. Tá lá, ó, pessoa. Aí eu não quero repetir a gerente, o que eu faço? Minha gerente, eu sempre lhe obedeço. Lhe equivale a gerente. Função sintática de objeto indireto. Minha gerente, eu sempre obedeço a ela. Também, pode ser, não tem problema nenhum. O importante é que vocês saibam aí que são pronomes deíticos, que retomam alguma coisa que eu disse anteriormente, né? No caso da redação de eu usar esses pronomes deíticos, com certeza para não ter que repetir o termo. E no caso de interpretar um texto, saber que eu tenho que, ó, esse lhe aqui equivale a gerente, esse a elas aqui equivale às regras, né? Isso é importante de vocês saberem na interpretação do texto. Agora começamos com os pronomes relativos, pessoal. Pronome relativo, só para relembrar aqui, são esses aqui, ó. Claro que tem mais, mas neste caso aqui a gente vai trabalhar com o que, o também é pronome relativo, a também é pronome relativo. Desculpe. Não. O que, os e as quais. Ó, já viajei na maionese aqui. Tá? É que tem o qual, a qual, os quais e as quais. Tá? Aí foi o que eu fiz aqui. Ó. O qual, a qual, os quais, as quais. Tá? É isso aqui. E o que? Bom, vamos lá. Ele comprou a casa, liberaram a chave da casa. Para eu não ter que repetir o termo casa, o que a gente faz? A gente usa um pronome relativo, então vai ficar dessa forma aqui, ó. Liberaram a chave da casa que ele comprou, ó. Ele comprou a casa, liberaram a chave da casa. Eu junto tudo e faço uma oração só. E aí, claro, eu uso um que. Esse que é deítico por quê? Porque ele retoma a casa ali, ó.
A gente já viu isso no estudo dos pronomes. Então, casa que, esse que, né? Ó, liberaram a chave da casa a qual ele comprou. Ou seja, casa é igual a que aqui com certeza. Então, ele é deítico, sim. Olha outro exemplo aqui. Ele estudou para a prova. A prova foi fácil. Vamos juntar tudo para não ter que repetir os termos prova aqui. Olha como é que fica. A prova para a qual ele estudou foi fácil. Então esse a qual aqui, que é o que está aqui, né? No caso aqui está no singular e aqui está no plural. E também tem no singular. A prova, esse termo a qual retoma a prova. É deítico também. Tá? A gente já viu o que é deítico na aula passada. Vamos lá. Pronomes relativos, agora o pronome relativo quanto, que retoma os indefinidos que estão ali do ladinho deles. Estudou tudo quanto pôde. Observe que esse quanto aqui retoma tudo. É a mesma coisa. Tá? Isso aqui é bem fácil, não é difícil. Compre tanto quanto puder para a festa. Ó, o quanto retoma o tanto. Tanto, quanto, tudo, quanto. Mas é pronome relativo que retoma o antecedente. Ó, aqui está retomando tudo de novo. Ele não disse tudo, quanto queria dizer. Então, geralmente essa estrutura tudo quanto, tanto quanto, tudo quanto de novo, esse quanto que é pronome relativo vai retomar o termo que está ali do ladinho dele. O tudo, o tanto. Tá? Isso aí é bem interessante de vocês guardarem, porque neste caso aqui, ele vai retomar sempre o termo tudo, o termo quanto, o tanto, que está ali do ladinho dele, tá? Vamos lá. Pronomes relativos. Agora o pronome relativo quem? Que retoma pessoas. Isso é importante vocês saberem também. O que a gente usa mais para coisa e o quem a gente usa mais para pessoas. Esta é a professora a quem sempre admirei. Olha aí, ó. O quem, retomando professora, essa é a professora a qual... Quer saber se é pronome relativo, substitui por o qual e a qual. Se ficar certinho ali o qual e a qual, é pronome relativo. Essa é a professora a qual sempre admirei. É a mesma coisa, o quem está retomando professora. Também é deítico, com certeza. Essa é a garota de quem... Você falou, observe que retoma a pessoa, professora, garota. Se fosse coisa, eu usaria o que. Vamos lá. O jogador por quem torceram passou mal. Ó, o jogador, o quem retoma jogador, aqui retoma garota, aqui retoma professora. Dá pra ver que tá retomando alguma coisa que ficou ali pra trás. Deítico, pronome deítico. São palavrinhas que funcionam como deítico na oração. Agora o pronome relativo quando. Esse quando aqui é bem complicado para os gramáticos. Nem todos eles aceitam o quando como pronome relativo, pessoal. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Espero que ajude, né? Tem alguns que não aceitam, que dizem que não, que é conjunção. Mas ele tem função também de pronome relativo. Quer ver? Observe o seguinte. Gosto da minha infância, época quando me diverti muito. Olha como a gente consegue substituir. Ó. Época em que, época na qual, época a qual, época que. A gente consegue substituir esse quando aqui por um em que, um na qual ou um que. Se eu consigo substituir é porque é pronome relativo, ele está retomando época, com certeza, dá para perceber claramente aí nesse texto que ele está retomando época. Então eu posso dizer que ele é um pronome relativo e é um deítico, com certeza. Agora olha aqui embaixo, ele já tinha saído quando eu cheguei. Opa, agora eu tenho tinha saído uma locução verbal, o tempo composto, e aqui eu tenho cheguei. Então eu tenho duas orações. Eu parto ela aqui, no meio. Uma oração aqui, outra oração aqui. Essa é introduzida por um quando também. Mas esse quando aqui dá ideia de tempo. Olha ali, ó. Eu tenho duas orações. Mas ela é introduzida por um quando que dá ideia de tempo. Então, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Percebam que eu não consigo substituir essa aqui por isso aqui, ó. Ela já tinha saído em que eu cheguei, na qual eu cheguei, que cheguei. Não consigo substituir. Se eu não consigo substituir é porque não é pronome relativo. Agora aqui eu consigo substituir. E dá para perceber que se quando retoma a época, então aqui ele é pronome relativo. Aqui não é. Aqui ele é conjunção, tá? Conjunção temporal. E aí eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial temporal. Prestem atenção nisso. São duas palavrinhas quando. É por isso que a maioria dos gramáticos não gostam muito desse quando aqui como pronome relativo, mas alguns dizem que é sim por causa disso aqui, ó. Eu consigo substituir por em que, na qual e que. Vamos lá.
Pronome relativo como, que retoma valor modal. O que é valor modal? Observe o seguinte, o jeito como, a maneira, o modo, retoma, tá? O jeito com o qual eu me beijas, como me beijas, o jeito com o qual me beijas. Dá para substituir. Então eu vou dizer que aquele como ali é um pronome relativo sim, tá? E retoma valor modal, como diz aqui, ó, a maneira como você me beijas, digamos assim. Então é um como com valor, com certeza, é deítico, retoma a palavrinha jeito e pode ser considerado pronome relativo. Olha aqui, ó, o que eu fiz aqui. Tudo que está em vermelho, galera, é pronome relativo e é deítico e está retomando o termo anterior. Vamos lá? O jeito, ó, como a gente já viu aqui em cima, retoma flores, aqui retoma tudo quanto, como a gente já viu, e ali retoma a quem. Ó, o jeito, né, do modo como a gente viu, as flores, as quais me ofereces, tudo quanto retoma tudo, e o homem a quem, no caso quem é pessoa, né, o homem é pessoa, tá aqui, né, e tudo retomando, com certeza, todos os pronomes deíticos, galera, são relativos, todos relativos. Agora o relativo onde, que retoma valor locativo, ou seja, lugar, da ideia de lugar. O onde vai ser sempre usado e dá a ideia, claro, pessoal, e ele pode ser advérbio também, mas daí numa outra circunstância, bem parecida com aquela do quando e do quando que a gente viu ali, tá? Observe, essa é a cidade em que morei, tá? A praia em que ficamos. Opa, vamos lá. Dá para perceber que esse onde, né, tem valor locativo e retoma, ó, cidade onde, a praia onde, aqui retoma a cidade e aqui retoma a praia. Eu posso usar o em que ou na qual, a cidade na qual morei, a praia na qual ficamos. Com certeza, se eu consigo substituir por o qual, a qual, no qual, na qual, é pronome relativo. Tá? Mas são deíticos, estão retomando aí, ó, uns termos que eu já citei anteriormente. Deítico, galera. Pronome relativo cujo. Esse aqui retoma valor de posse. Vai ser o cujo e o cuja, pessoal, cujos, cujas, vai sempre dar ideia de posse. Se forem usar, não tá dando ideia de posse, não usem. Tá? Quase ninguém usa mesmo. Mas vamos lá. Só irão os alunos cujo comportamento é exemplar. Comportamento de quem? Dos alunos. Olha a ideia de posse aqui, ele relacionando posse. De quem que é o comportamento? Dos alunos. Ideia de posse. E ele está retomando alunos aqui. Outra ideia de posse. Preferiu jogadores cujo preparo físico está excelente. Preparo físico de quem que é? Dos jogadores. Olha a ideia de posse também. Cujo retoma jogadores. Pronome relativo e é deítico com certeza. Agora os pronomes deíticos demonstrativos, que são super importantes na hora de se escrever, de se fazer redação e também na hora de ler, de interpretar um texto. Eu tenho que saber aquele pronome demonstrativo ali está retomando o quê. Então nós temos as relações anafóricas, utilização anafórica, ou seja, uma palavrinha, né, que vai me remeter a um termo que eu já citei. Depois tem a catafórica, né, que é uma palavra que eu coloco ali, e que vai falar sobre um termo que vai ser citado, que é o contrário. Não esqueçam disso. Essa relação anafórica e catafórica, peguem isso. Então, relação anafórica, ou seja, ele retomando um termo que já foi citado no texto. Aqui, ó, retoma livro. O livro, esse que lhes mostrei, esse aqui quer dizer livro, pessoal, tá lá, ó. E essas aqui quer dizer dúvidas. Esse lhe mostrei causou dúvidas e essas retoma dúvidas. Aí eu uso essas e o esse para retomar alguma coisa que eu já disse, é um pronome demonstrativo, para não ter que repetir a palavra, né? E é importante quando for interpretar texto que você saiba o que é, a que termo esse S se refere e a que termo essas aqui se refere. Essa se refere a dúvidas e esse se refere a livro. Tem que saber, porque senão deu tchutchu. Atenção! Muita atenção. Vamos lá. Ó, não gostei do que ela falou. Isso é inaceitável. Não gostei do que ela falou. Isto é inaceitável. Qual delas estão certas? As duas formas estão certas. Quando ele está bem pertinho aqui, ó, termo, ponto. Termo, ponto. Eu posso usar o isso ou isto sem problema nenhum.
Isso, claro, pessoal, quando eu não tenho 3 referentes. Se eu tiver 3 referentes, a gente vai ver o que vai acontecer depois. Mas eu tenho um referente só, ó, do que ela falou. Ponto. Eu posso usar tanto isso como isto, sem problema algum, tá? Depois a gente vai ver se tem 2 referentes, 3 referentes, o que acontece. Mas, por hora, aceitem que tá certo assim, sem problema algum. Vamos lá. Agora, o este, o esta e o isto. Utilização catafórica, não é o esse. Agora é o este, o esta e o isso. Por quê, pessoal? Porque o esse, o essa e o isso, ele vai ter utilização anafórica. Tá? Ou seja, eu vou retomar um termo que eu já citei no texto. Esse, essa e isso. O este, o esta e o isto tem utilização catafórica, ou seja, é um termo que eu vou dizer que vai se referir a um termo que eu ainda vou dizer no texto. Não esqueçam disso, por favor, isso é importante dizer. Ó, a flechinha tá pra lá, catafórica. A flechinha tá pra cá, anafórica, tá? Então vamos lá, olha o exemplo. O problema é este. Eu ainda vou citar relação catafórica, eu uso este, porque o este tem aí utilização catafórica, eu ainda vou citar. O problema é este, descobrir quem começou. Outro exemplo, não esqueça isto, 2 pontos, eu te amo. Ele ainda vai dizer relação catafórica, eu uso este, o esta e o isto. Importante vocês saberem disso, relação anafórica e relação catafórica. Estudem isso, por favor. Tá? Esse, essa, relação anafórica. Este e esta, relação catafórica. Ainda sobre os pronomes demonstrativos, isso, disso, aquilo e daquilo. Prestem atenção. A gente viu esse, essa. Este, esta. Esse, essa, relação anafórica. Este e esta, relação catafórica. Agora, o isso, disso, aquilo e daquilo, tá? Tem relação esofórica, utilização esofórica. Ah, meu Deus, o que é isso, professor? Lembra o que a gente viu na aula passada? Utilização esofórica é quando não está no texto, não está me remetendo a nada do texto. Ele salta do texto e vai para a rua, vai para fora do texto. Olha o exemplo aqui. Disso ninguém sabia nada, daquilo também. Esse disso se refere ao que no texto? Não sei. Esse daquilo se refere ao que no texto? Não sei. Utilização esofórica. Esses pronomes a gente utiliza aí de maneira esofórica. Não se refere a nada no texto, é fora do texto. Pessoal, disso ninguém sabia nada. Que disso? O que é disso? Onde é que está esse disso? Eu tenho que interpretar, está fora do texto. Daquilo também, daquilo o que? Está fora do texto, não está se referindo nem ao antes, nem ao depois, nem anafórico, nem catafórico, ele está esofórico, fugiu, pulou do texto, tá? Prestem atenção nisso que é importante. Isso já foi longe demais, isso o que? Não sei, né? Não foi citado anteriormente. Outro exemplo, daquilo que me acusaram, não sei nada. Daquilo que acusaram ele do que? Então, ó, disso, daquilo, isso, disso, daquilo, tudo isso aí. Relação esofórica. Quando encontrar esses pronomes, tá? É porque alguma coisa, quando for interpretar um texto, encontrar esses pronomes aí, o texto está corretinho lá na banca, que a banca fez, é alguma coisa que está fora do texto. Isso é importante vocês saberem. Porque se aparecer um esse e um este, vocês sabem que está dentro do texto. Agora apareceu esses pronomes aqui, alguma coisa que está fora do texto, vocês vão ter que interpretar. Eles querem que vocês tenham conhecimento aí, né? Esofórico, fora do texto, tá? Pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, este, esta e isto. 2 ou mais referências, agora é importante, tá? Relação aí anafórica ou catafórica, mais anafórica. É o termo que eu vou citar ali. Preste atenção, quando eu tenho 2 ou mais referentes, o que vai acontecer? Tá aí, ó. Saíram Maria e João. Este foi ao bar. Eu tenho, ó, saíram Maria e João. Eu tenho referente, pessoal, quer dizer aqui, ó, aquilo que ele está se referindo. Maria e João, 2 referentes. O que eu vou fazer? Eu vou usar o este para me referir ao que está mais próximo ou ao último citado. Qual foi o último citado aqui? Foi o João. Então o este se refere a João, tá? E eu vou usar o aquele
para me referir ao primeiro citado. Qual que foi o primeiro citado? Foi Maria. Então eu vou dizer aqui, ó, aquela, a academia, tá? Saíram Maria e João. Este, para o último citado, João, foi ao bar. Aquela, para o primeiro citado, Maria, foi à academia. Tá? É assim que se usa na hora de escrever e na hora de ler e interpretar texto também. Agora, pessoal, se eu tiver 3 referentes, agora eu tenho Maria, João e Paulo. O que eu vou fazer? Eu tenho 3 pronomes demonstrativos. Eu tenho este, eu tenho esse e tenho aquele. Então eu vou usar. Aí eu já falei para vocês, para este aqui a gente usa o este, que é o último citado. Para o primeiro, a gente usa o aquele. O do meio só pode ser o esse. Então, o João é o esse. Né? Olha que fácil. Maria, João e Paulo saíram. Este Paulo, está em azul, foi ao bar. Esse João, está em verde. Né? Esse foi ao centro. E aquela, Maria, o primeiro citado, está em vermelho, a academia. Fácil, fácil, não é difícil. Ó, este retoma o último citado. Este. O último citado é Paulo. Esse retoma o do meio. Tá ali o do meio, Paulo, ou João, desculpe. E aquele retoma o primeiro citado, que é a Maria. Não é difícil de usar isso aqui, galera. É bem fácil mesmo, tá? E se eu tiver mais de 3 referentes, se eu tiver 4, 5 ou 6, tem como utilizar pronome? Não, se tiver 4, 5 ou 6, eu só uso até 3 dos pronomes demonstrativos. 4, 5 ou 6, eu uso os numerais. Sempre se dá um jeito na gramática. Ó, Maria, João, Paulo e José, agora eu tenho 4. Saíram. A primeira foi não sei aonde. O segundo, não sei onde é que foi. O terceiro, não sei onde. O quarto, não sei onde. O quinto, não sei onde. Aí eu uso os numerais, tá? Quando eu quiser me referir aí, ó, a primeira quem é? Maria, o segundo é o João, o terceiro é o Paulo, o quarto é o José. Se tiver 5 e assim vai, daí eu uso os numerais. Não dá para usar pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo até 3, tá, galera? É isso aí.